Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 8 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de diferenciabilidade versus continuidade e regras de derivação, certo? Então, basicamente, nessa aula de hoje, a gente vai ver a relação entre continuidade e diferenciabilidade e ver também, vai ser apresentado algumas regras de derivação para que a gente possa calcular a derivada de uma forma mais prática, certo? Não precisar recorrer àquele limite que a gente viu da aula passada da definição, certo? Então vocês já vão poder atacar as listas de exercícios aí usando todas essas regras que vão ser apresentadas nessa aula de hoje, certo? Então, antes de mais nada, só lembrando, essa aula tem um mínimo de edição possível, então já vão me desculpando qualquer gaguejada, qualquer tosse ou qualquer parada para tomar água ou coisa do tipo, certo? Tá ok, então pessoal, vamos começar a aula. Bem, começando a falar de diferenciabilidade e continuidade, a gente tem o seguinte teorema. Bem, seja f uma função definida no intervalo aberto e x0 um ponto desse intervalo AB. Com respeito à diferenciabilidade, se f é diferenciável nesse ponto x0, então f ela é contínua nesse ponto, ou f é contínua no ponto, certo? Então, se uma função é diferenciável, então a função ela é uma função contínua, né? E o que traduz também esse teorema? Bem, esse teorema também fornece a gente quando uma função não vai ser diferenciável, né? Quando é que uma função não vai ser diferenciável? Se a gente olhar a contrapositiva desse resultado, esse resultado diz se é diferenciável, então é contínua. Então, se a gente olha a contrapositiva, se uma função não é contínua, então ela não é diferenciável, certo? Então, só dá para fazer derivada de funções contínuas, né? Então, a gente já viu na aula passada que se uma função tem bicos, né, se tem uma mudança brusca ali no desenho da função, ela não tem derivada, e aqui é um outro fato da gente ver quando não tem derivada, é quando a função não é contínua, né? Então, se a função não é contínua, não é derivada, certo? Então, a gente não pode sair calculando derivada torto e à direito, sem investigar se é continuidade, nem isso, nem aquilo, certo? Hoje a gente vai apresentar uma série de regras, mas as série de regras são todas para funções diferenciáveis, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aí, quando a gente pode aplicar essas regras ou não, certo? Então, só diferencia funções contínuas e que não tem bicos, né? Vamos ver na prática um exemplo de aplicar esse teorema. Bem, considera a seguinte função aí. Vamos verificar se essa função definida aí por partes, né, que é x2 menos 1 sobre x menos 1 se x é diferente de 1 e 0 se x é igual a 1. Vamos ver se ela é diferenciável no ponto x0 igual a 0. Bem, se a gente não soubesse desse teorema, a gente teria que calcular aquele limite lá daquele quociente de f de h mais 1 menos f de 1 sobre h quando h tende a 0. Só que perceba o trabalho que ia gerar calcular tal limite, né? Que se a gente fosse calcular tal limite, imagina substituir isso aqui, tirar esse x, botar h mais 1, tirar esse x, botar h mais 1, fazer um rebolado enorme para ver se esse limite existia, né? Mas se você perceber, a gente dá uma olhada para essa função mais ou menos e dá para ver se essa função ela é descontínua, né? Só olhando aí para essa primeira parte de cima. E se você reparar aqui, quando você calcular esse limite aqui, dá uma olhada rápida nesse limite aqui, o limite dessa função aqui quando x tender a 1, né? Isso aqui vai dar 2. Certo? Então, para ser contínua, esse valor que tinha que ser embaixo, que é justamente o f de 1, tinha que ser 2. Então, dá para dar uma batida de olho rapidão aqui e ver que essa função ela é descontínua. Se ela é descontínua, ela não é diferenciável. Então, é exatamente por esse caminho que a gente olharia que essa função é diferenciável. Porque se você reparar, essa função não é contínua em x igual a 0. E aí eu peço para vocês verifiquem, né, como exercício. Mas é fácil, como eu comentei, se você olhar esse limite aqui, vai para 2, né? E quando x é igual a 1, essa função é 0, então tem um ponto de descontinuidade aí, né? Que o limite não está coincidindo com a função no ponto. E se ela não é contínua, então ela não é diferenciável. Então, ó, esse teorema já tirou para a gente um trabalhão que seria calcular aquele limite daquele quociente lá. Certo? E só lembrando, bora ver o gráfico dessa função. Se você reparar, o gráfico dessa função é uma reta, e exatamente quando chega aqui no ponto para x igual a 1, ela não está definida, né? Por causa dessa parte aqui de cima.
que daria 0 no denominador, e aí quando x é igual a 1, ele vem aqui para baixo e faz um ponto de descontinuidade, né? E só lembrando, qual valor em vez de 0 eu teria que pôr aqui para que essa função fosse contínua, né? Para tornar essa função contínua. O que em vez de 0 aqui eu teria que pôr o quê? Exatamente, teria que pôr x ou isso aqui teria que ser igual a 2 se x fosse igual a 1, beleza? A galera tá vendo que tá bem atento com o conteúdo sobre continuidade, né? Beleza, então, dando continuidade na continuidade, a gente vai ver agora algumas regras de derivação, certo? Primeira regra de derivação, eu vou chamar isso aqui de regra da potência, aí vocês vão ver porque vai ser regra da potência. Seja C um número real e mn dois números inteiros com m diferente de 0. Então, a derivada de uma função constante, ou seja, se f de x for igual a c com essa constante, né, a derivada dessa função é 0, certo? Então, a derivada da constante ela é igual a 0. Então, função constante tem derivada nula, beleza? Segunda parte, se a função for do tipo f de x elevado a n, certo? Lembrando que esse n é inteiro, então para todo x que esteja no domínio, essa função ela é diferenciável, certo? E além do mais, a derivada dela é nx elevado a n menos 1. Ou seja, x elevado a n é sempre uma função diferenciável, claro, desde que o x esteja no domínio, a gente vai ver um detalhe no exemplo. E a derivada dela é simplesmente fazer o quê? É você pegar esse expoente aqui, descer ele multiplicando x, e aí pegar o x e elevar a esse expoente que está aqui em cima, tirado uma unidade, certo? Então, a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1. Então, você cai a potência e depois a potência fica n menos 1, né? Fica a potência menos 1. E também vale para o caso da f de x ser uma coisa do tipo x elevado a n sobre m. Essa função também é diferenciável, claro, tanto para todo x no domínio, e a derivada segue a regra parecida com a de cima. É simplesmente você cair a potência, só que a potência aqui é n sobre m, e pegar essa potência e tirar 1. Então, n sobre m, menos 1, beleza? Por que aqui eu não estou avaliando em funções, né? Porque aqui eu não estou avaliando no ponto x0, avaliando no ponto x0, avaliando no ponto x0 como a gente vinha sempre fazendo. A questão aqui é que sempre que uma função é diferenciável, segundo essa observação aqui, é o que eu vou atentar, sempre que uma função é diferenciável no intervalo AB, então a derivada, né, dessa função ela dá origem a uma nova função, né, que a gente vai chamar de função derivada, né? Então aqui eu já estou enxergando a derivada como se fosse uma função, né? Como se fosse não, e ela é uma função, claro, desde que a função é diferenciável em todo ponto, e é o que acontece aqui dessa função. Então a derivada dela dá origem a uma nova função, e essas são as regras de derivação que a gente vai ver a partir de agora, né? Então essa é a primeira regra, a regra da potência, né? Certo? E aí a gente vai ver com exemplos agora como é que funciona aplicar num exemplo mais concreto, essas regras, né? Então vamos ver o primeiro. Calcule a derivada das seguintes funções. Vamos ver como é que a gente deriva a função x elevado a 8, né? Bem, x elevado a 8, se você olhar, é x elevado a uma potência, né? Um número inteiro. Então, como é que a gente faz? A gente cai essa potência para cá, então fica 8 vezes x. E o que é que a gente vai ter que fazer com a potência? Pegar a potência e tirar 1. Então, vai ficar 8 elevado a x, 8 vezes x elevado a 8 menos 1. Certo? Então, a derivada dessa função é simplesmente 8x elevado a 7, né? E aí é tranquilo. Baixa a potência e pega a potência e tira 1. Certo? Beleza? Qual a derivada dessa função agora? F de x igual a 1 sobre x à quinta. Aí você vai dizer, pô, professor, o senhor esculhambou agora porque
o senhor só deu potências de x, agora está 1 sobre o x está no denominador. O que é que a gente faz? Bem, propriedades de potência, a gente tem como escrever isso aí na base x. Como é que a gente escreve isso aí na base x? Aí inverte a base e o expoente fica negativo. Então isso aqui é simplesmente x elevado a menos 5. E aqui eu atento para o x estar no domínio, certo? Então aqui eu estou derivando desde que esse x seja diferente de zero, certo? Aí, mas aqui estou só cometendo um abuso de notação e já estou derivando. Então fica x elevado a menos 5. E aí você deixou aquela mesma coisa, x elevado a alguma coisa, né? Uma potência inteira. Se x elevado a alguma potência inteira, como é que eu derivo isso aí? Bem, é simplesmente cair a potência e ficar x elevado a potência menos 1. Só que aqui é menos 5 menos 1. Então vai ficar menos 5 x elevado a menos 6. Beleza? Então a derivada de 1 sobre 5 é menos 5x elevado a menos 6, certo? Sempre tira 1, certo? Então se tira 1 de uma coisa negativa, fica mais negativo. Beleza? Então vamos ver essa próxima parte aqui. F de x igual a raiz quarta de x ao cubo. Aí você vai dizer, professor, esculhambou mais ainda, né? Porque agora que ficou ruim mesmo. Não ficou, a gente sempre tem como transformar essa radiciação em potência. Como é que a gente transforma essa radiciação em potência? Isso é simplesmente x elevado a 3 sobre 4. Né? Se não lembra dessa regrinha, uma coisa para lembrar essa regrinha de transformar em potência é o seguinte, né? Que aprende lá, sei lá, nas primeiras fases do ensino de matemática. Né? Esse aqui está no sol e esse aqui está na sombra. Então como é que a gente faz para transformar isso em potência? Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra e transforma isso aqui numa potência bonitinho, certo? E aí se enquadra lá naquela regra que a gente fez, né? Porque fica agora elevado a uma fração. E se está elevado a fração, a gente faz a mesma coisa como se tivesse elevado ao inteiro. Cai a potência 3 quartos e fica x elevado a 3 quartos menos 1, certo? Então é a fração menos 1. Então só dando uma resolvida aqui, então a derivada disso fica 3 quartos de x elevado a 1 quarto, certo? Precisa voltar para a raiz? Precisa voltar aqui para 1 sobre x à sexta? Depende do que você está procurando. Se você está procurando só a derivada, né, só derivar, aplicar a técnica e mostrar quem é a função, não precisa de estar resolvendo isso aqui. Mas a gente vai ver que algum tempo depois, quando a gente vê em aplicações de derivadas, vai ver que é interessante a gente chegar numa expressão limpinha, mais bonitinha, porque a gente vai precisar de fazer algumas coisas com a função derivada, certo? Mas a princípio aqui não. Calcula a derivada, você já calculou a derivada. Está aqui com a derivada, não precisa estar simplificando função não, beleza? Então vamos aqui, essa vai servir um pouco, porque eu vou fazer, antes de passar para a próxima regra, eu vou dar a derivada de funções elementares, né? Funções elementares como? Bem, aquela x elevado a alguma coisa, né? A gente viu como derivar, então lá dentro já está x ao quadrado, já está funções afins, funções quadráticas, a gente mais ou menos sabe como derivar. Agora são funções elementares, né? Aquelas outras funções elementares. Quais funções elementares? Exponencial, logaritmo, seno e cosseno. A gente vai ver como é que deriva elas nessa proposição. Bem, se A é maior que 0 diferente de 1, então a função f de x igual a elevado a x, essa função é diferenciável, certo? E a derivada dela é a elevado a x vezes o ln de A, certo? Lembrando que esse ln aí é o logaritmo de A na base né? Esse logaritmo ln é a mesma coisa de logaritmo de A, só que na base lá, em vez de estar usando um número qualquer, eu estou usando aquele número né? A constante de Noether, né? Acho que é Neper. Melhor usar Euler, tem alguns livros que chamam Euler, então constante de Euler, certo? Bem, se A é maior que 0 diferente de 1, então f de x igual ao logaritmo de x na base A. Agora logaritmo de x na base A, não é o ln, é um logaritmo qualquer. Essa função também é diferenciável e calcular a derivada dessa função é simplesmente 1 sobre x vezes o logaritmo agora de E na base A, né? Usando essa mesma base aqui do logaritmo, certo? Então calcular essa derivada é dessa forma, certo? E se f de x é igual ao seno de x, o seno de x também é uma função derivada, e a derivada
do seno de x é o cosseno, né? Então, f de x igual a seno, a derivada do seno é cosseno. E se f de x é igual ao cosseno de x, ele também é diferenciável e a função dele dá menos o seno, certo? Então, tem esse menos aqui na frente, seno, certo? É importante dizer, essas propriedades que eu estou mostrando aqui, tanto a da proposição anterior, que falava da potência, quanto essa de aqui, tudo isso não é inventado do nada, né? Tudo isso aqui ele é demonstrado, e para demonstrar isso daqui, usa aquele limite lá da aula anterior, né? O limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Se você calcular esse limite para essas funções aqui, vai dar como resultado essa função aqui da frente, certo? Então dá para verificar tudo isso, mas aí repetindo, como eu já falei em aulas passadas, isso é um curso de cálculo N1, de cálculo 1, né? Então eu vou estar só preocupado em mostrar para vocês as regras de derivação e como aplicar essas regras, certo? Então só dá uma olhadinha como é que aplicar. Por isso que é só, basicamente, eu não estou demonstrando nada e só fazendo exemplo para ver como é que se aplica cada regra dessa. Certo? Então, como exemplo aqui, bem, para esse exemplo aqui eu vou usar só o 1 e o 2, o seno e o cosseno eu vou deixar para depois, né? Certo? Então vamos a uns exemplos aqui. Bem, calcula a derivada das seguintes funções. Vamos calcular a derivada da função e elevado a x, ou seja, a função exponencial, né? Como é que a gente calcula? Bem, pela regra que está ali em cima, é simplesmente repetir a própria e elevado a x e calcular e multiplicar pelo ln de e, né? O ln de e é o logaritmo de e na base e. Se é o logaritmo de um número na mesma base, isso sempre dá 1. Então, como resultado, isso dá LE exponencial de x, certo? Então, a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x, já usando essa regra que a gente tem ali em cima, certo? Mas isso só se a base aqui for a base qualquer, sobre uma base qualquer aqui que não seja a regra é essa. Mas se a base é a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E vamos ver a derivada do ln, né? A derivada do ln, seguindo a regra aí, é 1 sobre x vezes o ln de e, né? Só usar aqui, em vez do a, tá a base e. E o ln de e, de novo, é 1. Então, a derivada do ln é 1 sobre x. De novo, a derivada do ln é 1 sobre x. Se é um logaritmo qualquer, numa base qualquer, tem que seguir essa regra daqui, certo? Com relação a seno e cosseno, eu vou deixar para depois da próxima regra para a gente usar, porque não tem muito o que fazer. Derivada do seno é cosseno e derivada do seno é cosseno e derivada do cosseno é menos o seno. Então, depois da próxima regra, a gente vai fazer o do seno e o cosseno, certo? Botar alguma coisa envolvendo seno e cosseno. Então, vamos ver a próxima regra de derivação. A próxima regra de derivação é a seguinte: eu já vou fazer operações com a derivada, né? Qual é a operação com a derivada que eu vou fazer? De soma e, consequentemente, subtração, né? Então, vamos ver aqui. Seja f de x e g de x funções diferenciáveis no intervalo aberto a b e lambda um número real. Então, a função f mais g de x, ou seja, somar ou subtrair duas funções, também é uma função diferenciável nesse intervalo AB, e mais ainda, derivar essa soma ou subtração é simplesmente pegar a derivada de uma, somar com a derivada da outra, ou pegar a derivada de uma e subtrair com a derivada da outra. Ou seja, soma e subtração de funções diferenciável é diferenciável, e a derivada da soma e da subtração é simplesmente a soma ou a subtração das derivadas, certo? Então, essa aí é uma regra facinho, tranquilo. E multiplicar uma constante vezes uma função, também a função continua sendo diferenciável, e para derivar essa função é simplesmente você mantém a constante aqui do lado de mantém a constante e multiplica pela derivada da função que você está multiplicando, certo? Então a derivada de lambda de um número vezes uma função é o número vezes a derivada da função, beleza? E aí, essa regra é interessante porque se você olhar, você imaginar a função, a derivada como sendo uma função, ou seja, como é que é essa função? Você pega uma aplicação melhor, né, para não confundir já com a gente, olhada como uma aplicação,
levando do conjunto das funções no conjunto das funções, ela pega uma função, ela separa, né, a soma de duas funções na derivada da soma, né? Então ela separa a soma e separa o produto por um número, né? Então aplicações que satisfazem essas duas condições aqui são chamadas de aplicações lineares, né? Então a derivada ela é uma aplicação linear, certo? Que ela separa a soma e um produto por número, beleza? Mas vamos ver, isso foi só curiosidade, só uma viajada que eu olhei e lembrei agora, e fica para depois. Eu acho que para quem continuar no curso de exatos vai ver a derivada também como uma aplicação nos cursos seguintes aí. Certo, então vamos ver exemplo, né? Vamos calcular agora a derivada dessa função aqui. Função bem louca aqui, né? A raiz de x menos 2 cosseno de x mais 3 quartos de x a 4 menos 3 vezes ln de x. Certo? Como é que eu calculo a derivada disso daí? Bem, eu vou aplicar essa regra aqui da soma e essa regra aqui de baixo, porque se você olhar, essa função aqui é composta por soma de outras funções, né? É soma e subtração, né? Subtração é uma soma, vai. Não, mas soma e subtração. Então você está pegando essa função, subtraindo dessa, depois somando essa, depois subtraindo dessa. Então dá para usar essa regra aqui de cima, certo? Então só é derivar cada uma delas aqui separadinhos, certo? E juntar tudo somando ou subtraindo da forma que aparece. E essa daqui, se vocês repararem, essa daqui são constantes vezes uma função, ó. Então a gente já está aplicando as duas regras de uma vez só, certo? Então aqui tem constante vezes função, constante vezes função, constante vezes função, e aí só aplicar isso aqui de cima, show de bola, caixão e vela preta para essa derivada, certo? Então como é que a gente vai ter que calcular a derivada? Ah, sim, lembrando, né? Isso aqui eu tenho como transformar em potência, né? Isso aqui fica x elevado a meio. Então a derivada disso aqui, vamos derivar essa primeira parte, então cai o meio e fica x elevado a meio menos 1, então dá menos meio, certo? Essa segunda parte aqui, então vai ficar menos, né? Se está subtraindo, fica menos. Tem uma constante vezes a função, então você mantém a constante, que é o 2, e multiplica pela derivada da função. A derivada do cosseno é menos o seno, como a gente viu na regra passada. Então já derivou essa daqui. Então vem mais, se aqui está somando, aí fica mais, certo? E aí tem constante de novo vezes a função. Então constante vezes a função mantém a constante, que é 4/3, e multiplica pela derivada disso daqui. Aí a derivada disso aqui cai o 4 e fica x elevado a 4 menos 1. Então fica 4 vezes x elevado a terceira. Essa outra parte aqui tem o menos, então vai menos. Constante vezes a função. Então mantém a constante e deriva a função. E como a gente viu, a derivada do ln de x é 1 sobre x. E aí só dando uma arrumada nesse sinal do meio, isso aqui é igual a 1 meio de x elevado a menos meio mais 2 seno de x mais 3x ao cubo menos x sobre 3. Precisa dar uma simplificada a mais, resolver isso aqui e tal, não sei o que lá. De novo, depende. Aqui eu estou só querendo a derivada, aqui você já derivou tudo, não tem mais o que arrumar, menos de um sinalzinho aqui, que pô, o sinalzinho dá para fazer geral, né? Aí fez aqui e tal, acabou. Estou procurando a derivada, encontrei a derivada. Suficiente, certo? Beleza? Vou precisar de simplificar? De novo, depende, né? Pode ser que sim. Nesse caso aqui, não. Bem, e aí uma última regra, e não menos importante, é a regra do produto e quociente, né, que vai dizer como é que vai ser a derivada do produto de duas funções ou do quociente de duas funções. Beleza? Então, pega duas funções diferenciáveis, né? Então são seja f e g diferenciáveis no intervalo. Então, o produto dessas duas funções é também diferenciável nesse intervalo AB, e ainda vale que a derivada dele vai ser o seguinte: a derivada de f vezes g de x vai ser a derivada de f de x vezes g mais f vezes a derivada da função g, certo? Perceba que aqui, diferente da soma, não é simplesmente fazer o produto das derivadas, né? Aumenta mais um termo aqui, né? Então você deriva uma, multiplica pela outra, mais pega a outra sem derivar e multiplica pela outra derivada, certo? Então, derivada do produto não é o produto das derivadas, certo? Atende essa regrazinha aqui. Como é que eu sei disso? Só usando aquele limite lá, você demonstra isso e isso dá certo. Confia que é sucesso, certo? Então isso aqui dá certo se você fizer dessa forma aqui, certo? Aquele limite lá garante, faz a demonstração, tudo aquilo, mas repito, aqui eu só estou preocupado com a técnica, então confia que isso aqui é verdade
e vai dar certo na tua vida. E para o quociente, bem, como é que funciona? Claro, o quociente tem que ter o cuidado dessa função g de x ser diferente de zero, né? Então, se essa função g de x é diferente de zero no intervalo AB, então a função f sobre g de x, ela também é diferenciável no intervalo AB, e mais ainda, a regra para derivar ela é o seguinte: a derivada de f sobre g num ponto x é f derivado vezes g, sem derivar, menos f sem derivar vezes g derivado. Lembra essa daqui, só que tem um menos aqui entre essas duas derivadas, e para completar tem que dividir isso tudo pela função g elevada ao quadrado, certo? Uma forma mais fácil de memorizar é se você olhar isso aqui como a primeira função e essa aqui como a segunda função. Então o produto dessas duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda. A derivada do produto dessas duas funções é a derivada da primeira vezes a segunda, mais repete a primeira sem derivar, derivada da segunda, certo? Mesma coisa aplica para o quociente aqui. Se eu enxergar a do numerador como sendo a primeira e a do denominador como a segunda, então fica a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira sem derivar vezes a segunda, sobre a segunda ao quadrado. Beleza? De novo, isso não é mágica, isso aqui não sou eu que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, isso dá para ser demonstrado, mas como eu falei, aqui é um curso de cálculo, então só confia que isso dá certo. Valeu? Então vamos a um exemplo de como a gente aplica essas regras. Vou aplicar em exemplos separados. Dá para juntar tudo isso e fazer uma derivada zona envolvendo regra de soma, produto e tudo junto? Dá. Está na lista de exercício e com certeza vai estar na lista de exercício de qualquer um que faça um curso desse de cálculo, certo? Mas aqui, como é só a primeira aula, então vou dar só a regra, aplicar umas simplesinhas e a gente vê como é que faz, certo? Vamos derivar então essa função f de x igual a e elevado a x vezes o cosseno de x menos o ln de x. Bem, se você reparar, essa função f ela é composta pelo produto de duas funções, né? Então, quais são as duas funções que estão envolvidas aqui no produto? Essa primeira função, que é elevado a x, e essa segunda função, que é cosseno de x menos ln de x. Então, a gente pode aplicar a regra do produto aqui e vai ser sucesso. Como é que a gente vai aplicar? Bem, a gente só vai lembrar. Se a gente chamar essa daqui de primeira função e essa daqui de segunda, o que é que a regra do produto diz? Você tem que derivar a primeira, certo? Mas a derivada de x é o próprio elevado a x, multiplicar pela segunda sem derivar, então vai ficar cosseno de x menos ln de x, aí depois tem que somar isso, a primeira sem derivar, então fica e de x, vezes a segunda derivada. Então a segunda derivada, se você olhar aqui, está a subtração de duas funções, então é a derivada dessa menos a derivada dessa, então vai ficar menos seno menos 1 sobre x, né? A gente já viu como é a derivada de 1 sobre x e a derivada do cosseno é menos o seno. Beleza? Show de bola. Precisa simplificar? Depende, de novo. Aqui não, porque eu só estou calculando a derivada. Então já vamos pôr por regra, para aplicar a regra do quociente, e a gente já vai criar uma formulazinha que é para a derivada da tangente de x. Aí você vai dizer, pô professor, mas o senhor não falou nada de derivada da tangente, né? Não tem uma derivada da tangente. A tangente é uma função elementar. Bem, a tangente não é tão uma função elementar. A função elementar, como eu já falei nas primeiras aulas, é o seno e cosseno, porque a partir do seno e cosseno você tira todas as outras funções trigonométricas, né? Então a gente dá para exprimir a tangente como sendo seno e cosseno, né? Ou como sendo não, envolvendo seno e cosseno. E a gente sabe que a tangente ela é seno de x sobre cosseno de x. Aí agora a gente pode derivar usando a regra do quociente, né? E aí, para usar a regra do quociente, o que é que a gente vai fazer? Parece a regra do produto, né? Então vamos lá. Se a gente enxergar essa como a primeira e essa como a segunda, então como é que vai ser a derivada desse quociente? É a derivada da primeira, certo? Está aqui, derivada do seno é o cosseno, vezes a segunda sem derivar, então está aqui o cosseno, menos, né? Ao contrário do produto aqui tem o menos, a primeira sem derivar, seno de x, multiplicado pela segunda derivada, a segunda derivada, aí o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Acabou por aí?
Não acabou, porque para finalizar você tem que dividir isso tudo pela função que está aqui embaixo ao quadrado. Beleza? E aí, se você reparar, aqui em cima vai ficar cosseno ao quadrado de x, aqui também vai ficar seno ao quadrado de x positivo, e a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso dá 1. Então o resultado disso é 1 sobre cosseno ao quadrado, e a gente sabe que essa função 1 sobre cosseno ao quadrado vai representar a secante ao quadrado. Certo? Então é assim que a gente faz uma regra, e a derivada da tangente a gente conclui que é secante ao quadrado. Bem, existe uma tabela de derivada para o resto de todas as funções trigonométricas, a derivada do secante, da cossecante, a do cotangente e assim vai, né? E essas derivadas são todas tiradas dessa regra do quociente, né? Então, exercício bom é você encontrar essas derivadas. Mas, de maneira geral, a gente já pode usar que a derivada, se aparecer em algum canto, que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, isso foi a aula de hoje. Fiquem todos bem e até a próxima. Valeu!